Estudo para concursos, só que dessa vez é informática. Eu vou estudar o Excel. Eu tenho aqui uma apostila de Excel que eu nunca usei, 2010, e agora eu vou dar uma olhada nela. Daí tem um DVD aqui, fala de um DVD. Cisca, não quero ler isso. Abre o conteúdo do DVD, não quero ler isso também. Copia os arquivos dos exercícios, ou seja, esse livrinho aqui tem os exercícios que eu não quero ler também. Colhe os arquivos do seu micro e não quero ler os arquivos. Ih, tem exercícios. Tá aí agora o interessante, uma planilha. O que é uma planilha? E aqui tem uma imagem zona de uma planilha com um monte de explicaçõezinhas bonitinhas dela. Vamos ver. O que é uma planilha? O primeiro passo para operar o Microsoft Excel é entender o que é uma planilha e como tirar o máximo proveito dela. Então, para começar, vamos saber como a planilha é organizada analisando todos os elementos apresentados no documento inicial, que é exibido logo ao abrir o programa. Nas páginas seguintes desse livro, faremos um exercício básico de criação, inserção e organização de dados para familiarizar com o programa e seus recursos. Com isso, você vai conhecer as vantagens de usar o Excel para ajudá-lo nas tarefas cotidianas, seja no trabalho, seja na escola ou em casa. Daí, primeiro linhas, colunas e células. Ao iniciar o Microsoft Excel, observe uma nova planilha exibida em linhas e colunas como uma grade. O encontro de uma linha e uma coluna forma o que se chama uma célula. As linhas são numeradas em sequência partindo do número 1 e nelas você pode inserir uma enorme diversidade de dados nominais ou numéricos que irão compor a sua planilha. A dica é planejar bem a organização dos dados para criar qualquer planilha para que os elementos estejam inseridos com lógica e possibilitando fácil compreensão e outros trecos. Na imagem das planilhas, a tela do Excel, as colunas organizadas. Em geral, informações de uma mesma categoria são digitadas em uma coluna. No exemplo da coluna D, recebeu o número. Aqui tem um exemplo. Mas essa estrutura não é rígida. Dá para agrupar as informações por linha ou por outras formas conforme conveniência. Guias com as funções de menu. Na parte superior da planilha, chama a faixa de opções. Chama aí, ó. Isso aqui já caiu, essas coisas do nome dessas coisas, né? Então, o nome das guias é faixa de opções, né? Estão reunidas as guias que concentram os comandos correspondentes aos menus. Suas funcionalidades estão distribuídas em grupos. A imagem abaixo, por exemplo, destaca-se a guia de página inicial com diversos comandos para formatação da planilha. Tem tipo colar, recortar, copiar, pincel de formatação, daí tem a fonte e alinhamento e área de transferência. Um exemplozinho aqui. Depois tem o número, estilo, células e edição também. Tudo isso na página inicial, né? Conteúdo das células. Uma célula pode conter números, textos, símbolos ou fórmulas temáticas. Exemplo, não quero ler o exemplo. Letras e números. Enquanto as linhas de planilha são numeradas em ordem crescente, as colunas são identificadas por letras em ordem alfabética. Assim, uma célula é designada pela coluna, como no conhecido jogo de talha naval. Para se referir a uma determinada célula, usamos a letra de colunas e o número de linhas. No exemplo, a seta aponta a célula 01. Novas planilhas. O documento exibe na parte inicialmente 3 planilhas nomeadas plano 1, plano 2 e plano 3. Para criar outra, olha, um atalho. Aperta o Shift e o F11. Eu vou anotar aqui. Shift mais F11. Será que funciona ainda nas novas? O que faz o Shift F11? Para criar outras, use o comando Shift para que corresponde a inserir planilha. Igual mais uma planilha. Ou então clique no ícone apontado para a seta. Aqui tem uma imagem de uma planilhazinha. Modo de exibição. Daí tem os 3 módulos básicos. Modo de exibição e zoom. Para ampliar ou reduzir a visualização dos dados de uma planilha, basta clicar no botão zoom, representado pelo sinal mais, e aumentar o sinal, diminuir o sinal menos, localizado no rodapé da página. Pode também clicar com o recursor e arrastar a barra de zoom, observando o percentual de ampliação ou redução. Aqui tem umas setas. Olha aqui, umas teclas de atalho e legal. Legal, olha que legal esse conteúdo. Ih, rasgou. Aqui tem setinhas.
Tem até, ao invés de ter só um símbolo, tem um botão inteiro aqui das teclas. Loucão. Deixa eu ver. Conhecendo as teclas de atalho. Quando abrimos um programa, sabemos que o mouse é nossa mão, que aponta e move tudo, e o teclado nosso painel de comando. Em qualquer software, saber usar esses dois dispositivos facilita a vida e gera ganho de tempo. No Excel não é diferente. Mouse e teclado são essenciais para mover e selecionar células e áreas específicas nas planilhas. Com eles você navega de uma célula para outra em movimentos laterais ou para cima e para baixo. Nestas páginas, criamos uma tabela com os principais comandos por teclado para servir a referência. Daí os principais, mesmo principais aqui, tudo é básico, né? Tipo, uma seta para a esquerda, vira uma célula, vai para a célula imediatamente à esquerda, uma célula para a direita, vira uma célula, vai para a célula imediatamente à direita atual. Para cima, para baixo, vai para baixo. Enter, seleciona a célula imediatamente abaixo da atual. Tab, seleciona a célula imediatamente à direita da atual. Ctrl Home, essa aqui é nova. Ctrl mais Home. O Ctrl que tem um botãozinho aqui no canto, junto com aquele quadradinho Home, Ctrl Home. Dá igual o quê? Seleciona a célula 1. Interessante. Não, tipo, quando você aperta Home é sempre para ir para o início, para a linha, para o início da página. Né? Se você está controlando o Home, Ctrl Home vai célula 1. Ctrl End deve ir para o final, a última célula usada na planilha. Ctrl End. Depois Page Up, move o cursor para a página imediatamente acima da planilha. Page Down, move o cursor para a página imediatamente abaixo da planilha. Depois Ctrl e as setinhas. Move o cursor para a próxima célula com dados no sentido da seta. Se não houver outra célula com dados, desloca-se até a última célula no mesmo sentido. Espera, o Ctrl é um pouco diferente porque eles movem com uma célula com dados. Isso aqui é interessante. Se você está digitando a célula, editando a célula, se você aperta os botõezinhos de seta, que normalmente eles mudam de célula, eles não vão mudar de célula. Mas se você clicar o Ctrl, eles vão mudar. Porque quando aperta o Ctrl, eles mudam o jeito que as coisinhas funcionam, né? Legalzinho. Mas daqui tem uma coisa extra, né? Próxima célula com dados. Eu nunca tinha pensado nisso. Talvez se eu não tivesse prestado atenção. Com dados. Então, com dados. Próximo conteúdo. Selecionando células. Quando necessário realizar umas alterações nas células e planilhas, dá para poupar tempo aplicando as mudanças nas células que serão iguais ao alterado. Em versões mais antigas do Excel, só será possível as operações, executar a operação entre células vizinhas e sequenciais. Na versão 2010, você pode selecionar células que não estejam próximas. Se for preciso, por exemplo, padronizar o formato da data em diferentes células, basta selecioná-las e formatá-las em uma única vez. Selecione células contínuas. Clique na primeira célula, a selecionada 1, e com o botão esquerdo do mouse pressionado, clique nas demais células que desejam marcar a seleção. 2. Depois, como é que está escrito aqui? Com o botão esquerdo do mouse, selecione e clique nas demais células. Mantenha a primeira seleção 1, pressione a tecla Ctrl e clique nas outras células da planilha e repita clicando nas células a serem selecionadas. Aqui tem um exemplinho coloridinho, bonitinho. Primeiro selecionou. Daí se você aperta a tecla Ctrl, você pode selecionar só essas aqui separadinhas. Risca e risca. Agora selecionando colunas, né? Bom, é só você clicar nas colunazinhas, nas letras. Ao montar uma planilha é necessário formatá-la, ou seja, definir o estilo de dados em números, valores e monetários, etc. Os textos que estão distribuídos pela célula, por vezes a formatação deve seguir o mesmo padrão em diferentes linhas e colunas. E seria bastante trabalhoso repetir os comandos de estilo para cada célula. Abaixo demonstramos como selecionar mais uma linha ou coluna para inserir a formatação. Selecione as linhas e colunas na tabela. No Excel, as colunas são representadas por letras. As colunas são separadas por letras e as linhas são representadas por números. Para selecionar colunas contínuas, eu estou tentando colocar ele em tudo. Clique slowly a letra primeira coluna, que
Deseja malaucalau. Malcal. Caraca, como é que o Cebolinha fala palavras como marcar? Malcal. Malcal! Que tem um Léo ali. Malacal. Malaucal. Malcal. Malcal. Interessante. E com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste o cursor até a última coluna. Pipur. Coloque 2. Coloque a representação, a seleção. No exemplo, selecionamos as colunas A a G, como destacamos na direita, para selecionar as colunas específicas, dependente da comunidade, da continuidade, que é sobre a letra da primeira coluna, e com a tecla Ctrl, pressione a marca demais colunas que vai compor a seleção, né? Ctrl, olha que bonitinha a imagenzinha. Seleciona daqui até aqui com o botãozinho esquerdo. Próxima página! Aqui tem um trequinho interessante. Vou terminar com dessas duas últimas páginas, com essa coisinha, essa informação extra que se diz o número máximo de linhas que uma planilha do Microsoft Excel pode conter é 1.048.576. Vocês perguntam, onde é que teria tudo isso? Mas imagina assim, uma instituição financeira que todo dia vai lá e trabalha com uns, sei lá, uns 300. Não, tipo, ela tem 50. Uma instituição financeira. Daí ela tem 50 lojinhas fora, assim. Daí dessas 50 lojinhas, elas vão lá e conseguem uns 200, magicamente 200 contratos por dia cada uma delas. Então lá 50 vezes 200 e daí desses 200, não importando, descontando, não importando quanto saem depois, eles colocam nas planilhazinhas de dados deles, desses clientes, e daí ela vai aumentando e aumentando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que depois de anos vai ter 1 milhão de gente. Que louco, né? Uhum. Início do programa. Ao abrir o Microsoft Excel 2010 pelo menu Iniciar do Windows, visualizamos uma planilha com colunas e celas em branco. Bonitinho. Será nessa área em que vamos iniciar a formatação da nossa primeira planilha. A ideia é montar um balanço simples de vendas de uma loja fictícia de chocolates. O balanço contempla a movimentação de produtos de primeiro quadrimestre de um ano, somando a quantidades vendidas em regiões determinadas da cidade. O objetivo aqui é aprender a distribuir os dados pela planilha, organizando-os logicamente em linhas e colunas. Vamos inicialmente escolher um título para a planilha conforme o conteúdo de ser inserido. Para isso, clique na célula 1 para torná-la ativa. Na célula 1, digitamos as delícias de cacau, desenhamos delícias de cacau. O cara escreveu lá numa célula, daí que é o nome da fictícia loja de chocolates. Repare que o texto digitado extrapola a área da célula e daí fica, se você selecionar ela, ela vai ficar passando por cima da outra célula, né? Não há problema porque os ajustes serão feitos posteriormente. Observe também que o termo digitado é exibido na barra de fórmulas do Excel 2, que é a célulazinha aqui em cima que fala se tem uma fórmula na coisa que você clicou. Clique em Enter para confirmar a inserção do texto. Isso me lembra que você pode colocar para um cálculo. Normalmente as células, os Excel estão marcadas para ter um cálculo automático. Quando você faz o cálculo automático, toda vez que você criar um igual e usar uma fórmula, ela vai automaticamente colocar o resultado se ela for possível, né? Só que tem um jeito de desativar isso, e daí tem um botão que faz a soma que você tem que pressionar para ativar a soma automática, que é acho que era o F9. Tomara que eu tenha lembrado certo, né? Se eu lembrar e tiver uma pergunta dessas, bom. Escolha um substituto. Escolha um subtítulo e organize as colunas. Também tem essa coisa, né? Eu tinha esquecido completamente dela, mas é possível colocar subtítulos nas colunas que você está fazendo. Faça relação, uma especialização para edição de certas coisas. Agora vamos inserir um subtítulo abaixo do título. Só que nesse caso aqui, esse subtítulo que está falando aqui não é muito bom. Não é o que eu estou calando, não é esse que eu estou falando. É um subtítulo só de o cara colocar numa celular embaixo um texto normal, né?
Para selecionar, digite primeiro o quadrimento de vendas, depois a tecla Enter. Isso aqui é um exercício, né? Das colunas conforme a vendas por região da cidade. Para isso, clique no selo B3 e digite Zona Norte, pressione a seta direcional para a direita do seu teclado, daí o carinha vai digitando as coisinhas, né? Zona Sul, Zona Leste, Zona Sul, total, tá, 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 tá. Depois, prepare o cruzamento de dados, que normalmente planilha é cruzamento de dados, né? Colunas e linhas. Daí depois o carinha fez uma nas linhas, barras, bombons, pirulitos, ovos, gotas, trufas, que são as coisinhas que vende, né? Agora é hora de distribuir os novos produtos pelas linhas, a fim de preparar o cruzamento de dados. No exemplo, vamos digitar a coluna A da tabela que os 6 tipos de chocolates comercializados. Para isso, clique na célula A4 e coloque base, pressione a célula baixo 2 em seu teclado e a fim de evitar a célula 5, digite bombons, repita o comando anterior para inserir os demais títulos de colunas. A, digite pirulitos, célula A6, ovos, A7 gotas, Só tem 3 mais instruções para acabar o conteúdo. Vamos inserir a quinta instrução. Vamos inserir uma planilha que corresponde às vendas de cada tipo de chocolate para a região da cidade. A começar pelo produto barras. Clique na célula B4 e digite o valor vendido nas barras da zona norte. No caso, digitamos 54321, que seria o número das barras de chocolate na zona norte. Daí continuaria colocando os números que estão escritos aqui no exercício. Inventa qualquer número que você quiser. E depois ele fala, clica e digita os mesmos vários valores nas outras barras, isso completando a tabela. Depois grave o documento no micro. Vamos ver se isso aqui é uma informação interessante, é o caminho de salvar. Vamos ver. Você tem que entrar na guia arquivo, que é uma depois da página inicial. Uma antes. Localizado no canto superior esquerdo da tela programa. Clique na opção salvar, depois na caixa de diálogo salvar como, depois digite um nome para o arquivo no campo de nome arquivo e depois a seguir navegue até o local onde deseja gravar o documento. Clique no botão salvar e quando precisar acessar o arquivo, basta navegar pelos diretórios do disco rígido até a pasta onde o documento está armazenado. E assim termina o conteúdo principal, né, de como criar uma tabelinha, né? Legal. O que aprendemos nisso? Bom, que se você apertar Ctrl com setinhas, você muda para telas com dados. E só isso, mais ou menos, né? Eu acho que isso é a única coisa relevante. Não falou do autossoma, não falou de células. Não falou de células. Também falou um básico que o Ctrl, né? Se você aperta o Ctrl, você pode selecionar coisas estranhas. Não falou das guias, não falou das coisas. O próximo conteúdo é a guia, página inicial.